Feliz dia de hoje, e eis-me aqui, mais uma vez em o nome de Jesus para compartilhar a palavra de Deus para com vocês. E eu venho trazer algo aqui das Escrituras Sagradas, que se encontra no livro de Judas. Muitas pessoas podem até achar estranho, não sei, porque Judas é aquele que traíra Jesus, mas eu vou ler aqui, não vem ao caso o que acontecera com ele, que diz assim, o único capítulo, do versículo 20 ao 23. Mas vocês, amados, edifiquem uns aos outros em sua santíssima fé. Orem no poder do Espírito Santo, ou algumas traduções que diz, orem guiados pelo Espírito Santo de Deus, e mantenham-se firmes no amor de Deus, enquanto aguardam a vida eterna, que nosso Senhor Jesus Cristo lhe dará em sua misericórdia. Tenham compaixão daqueles que vacilam na fé. Resgatem outros, tirando-os das chamas do julgamento. De outros ainda, tenham misericórdia, mas façam isso com grande cautela, odiando os pecados que contaminam a vida deles. Aqui, como diz logo no verso 20, edifiquem uns aos outros com a sua santíssima fé. Ajude uns aos outros. Devemos caminhar sempre lado a lado, todos os irmãos, em unidade, um ajudando o outro, nos fortalecendo. Assim como diz em Romanos 14:1, aquele que é mais forte na fé, ou aquele que é mais velho, ou aquele que tem mais conhecimento da palavra de Deus, ajude os outros que está chegando agora, ou que tem dificuldade, ajudando uns aos outros, para que nós venhamos nos aperfeiçoar em Cristo, dia após dia, uns ajudando os outros, sem fazer acepção, independente de placa, mas sempre uns ajudando aos outros, porque só existe um Deus, só existe uma cabeça, que é Cristo Jesus, e nós somos os seus membros. E um membro deve ajudar o outro, para que assim nós venhamos juntos aqui, por meio de Cristo Jesus, alcançar a vida eterna. E aqui diz também, tenham compaixão daqueles que vacilam na fé, porque muitos acabam tropeçando, assim como eu acabei de citar aqui, Judas, ele entregar a Jesus, vacilar na fé, ele teve a sua oportunidade de se reconciliar com Cristo Jesus, mas não foi dessa forma. Assim como Pedro também, grande Pedro, fizeram, cara, foi top dos tops mesmo. E ele vacilou na fé, quando Jesus falou que ele o negaria 3 vezes. Pedro negou Jesus 3 vezes. E assim a palavra de Deus se cumpriu. Mas ele se arrependera. Quantos de nós que não vacila, ao invés de quando você vê o seu irmão vacilar e fazer aquilo que não está na palavra de Deus, ao invés de você apontar seu dedo, como muitos fazem, e eu já sofri muito isso, e eu não sei se ainda sofro, mas amém. As pessoas me viam, uma hora eu estava lá em cima, cheio de fé, caminhando conforme a palavra de Deus, às vezes estava triste, zoado, porque tinha ido contra a palavra de Deus, vacilado na fé. As pessoas deviam chegar até a mim e falar, oh, você não quer ajuda não? Vamos orar junto. E ficava tipo, nossa, esse cara não vai se firmar? Uma hora ele tá lá em cima, outra hora tá lá embaixo. Porque é fácil a gente apontar. O difícil é a gente levantar e ajudar o nosso irmão. Porque a fé sem obras, ela é morta e sepultada. De nada adianta você estar cheio de fé, mas não ter obras. Se você vê o seu irmão vacilar, você que está mais forte, firmado, enraizado em Cristo Jesus,
Vá e ajude ele, estenda sua mão para ele, porque nós vivemos no mesmo mundo e estamos sujeitos às mesmas coisas. E olha que a palavra de Deus diz aqui em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12. Portanto, se vocês pensam que estão de pé, cuidem para que não caiam. Perdão de apontar o dedo, mas é que todos nós estamos sujeitos a vacilar aqui na fé. Então por isso que nós devemos ajudar uns aos outros e não apontar a pessoa porque ela vacilou na fé. Se ela vacilou, vá até ela e pergunta o porquê que aconteceu aquilo, o porquê que ela vacilara na fé. Ajude ela, entre em oração junto com ela, para que assim juntos venhamos nos aperfeiçoar em Cristo Jesus e alcançarmos a vida eterna, em o nome de Jesus. Para não estender muito, aqui diz também: resgatem outros, tirando-os da chama do julgamento. De outros ainda eu tenho misericórdia, mas façam isso com grande cautela, odiando os pecados do que contaminam a vida deles. Aqui é quase a mesma coisa, resgatando outros e tirando-os da chama. É quando você ver o seu irmão vacilando, você vai, como assim vou resgatar ele? Você vai e leva o evangelho, a palavra de Deus, mostra para ele como é que faz para ele se fortalecer. E assim você vai estar resgatando ele do fogo que nunca se apaga. Porque o salário do pecado é a morte. Então nós devemos ajudar uns aos outros, instruindo-os na palavra de Deus, os ensinando como caminhar no caminho sempre dentro da palavra de Deus, nunca distorcendo, pegando versículos isolados, mas sim mostrando o contexto. Também para que ele venha entender e se firmar em Cristo Jesus, para que ele venha ter convicção de quem ele serve e de quem Cristo Jesus é e do que Cristo Jesus tem para ele, para nós, em nome de Jesus. E aqui diz que nós devemos não, aqui como eu já disse, não apontar o pecador, mas sim a gente, quando Deus preparar uma oportunidade, ou você sentir no seu coração que Cristo te manda ir até o pecador e falar do teu amor para ele, é aqui você levando as boas novas, o evangelho que cura e que liberta. Mas nós devemos tomar cuidado para que nós venhamos não manchar as nossas vestes, para que nós não venhamos nos contaminar com o pecado dele. Porque a palavra diz aqui em João 3,16: porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu único filho, para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Assim como eu já disse aqui, o salário do pecado é a morte, mas a vida é dom de Deus. A vida está onde? Em Cristo Jesus, aquele que morrera e ressuscitou, aquele que se entregara para os pecadores. E como que as pessoas vão crer e abandonar os seus pecados se não tem quem leve a palavra de Deus para eles, a palavra de vida que é Cristo Jesus, o Verbo que se fez carne? Então, aqueles que vacilam na fé, ou aqueles que estão em pecado, não aponte, mas leve até a eles aquele que tem o poder de perdoar pecados, que está em Cristo Jesus, porque todos nós vacilamos, dia após dia, de pastor a apóstolo, somos seres humanos. Nós sempre, infelizmente, por causa do pecado, a nossa natureza pecaminosa, muitas das vezes não é no falar, mas é no pensar. Se você olhou para algo que não podia olhar, você já pecou. Então não cabe nós a julgar e nem apontar, mas sim chegar até a pessoa e falar: ei, eu estou aqui para te ajudar, e não para te apontar e te julgar, porque não é esse o papel de Cristo Jesus. Ele veio ao mundo, não para julgar, mas sim para salvar, porque por enquanto ele é o nosso advogado, e ele joga em nosso favor, mesmo a gente vacilando com ele na fé dia após dia, ele está em nosso lado.
julgando a nosso favor, porque Ele sabe da nossa natureza pecaminosa. Mas Ele também fala: você pecou? Existe um advogado que é Cristo Jesus, que Ele perdoa seus pecados, mas vai e não peques mais, em nome de Jesus, porque pecado é uma coisa, iniquidade é outra. Então vamos tomar cuidado e não vem isso ao caso agora, mas vamos ajudar uns aos outros. Você que está mais firme, tem mais o conhecimento da palavra, instrua os seus que estão ao seu redor, ajudando uns aos outros, para que nós venhamos alcançar a vida eterna juntos, em nome de Jesus, porque a salvação é individual, mas é para todos. Então guarde essa palavra no seu coração, coloque ela em prática, e o que você precisar, estamos aqui em nome de Jesus. É que eu sempre falo, eu não prego religião, eu prego uma pessoa que é Cristo Jesus. Eu trago aqui o amor. Eu não defendo placa de igreja, não carrego placa de igreja, mas eu defendo o Evangelho, eu carrego o meu Jesus. É Ele quem eu defendo. O Evangelho que traz a vida e a libertação. Em nome de Jesus. Graça e paz seja com vocês. Amém? Tamo juntão.